Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro dos Filipenses, ou a carta de Paulo aos Filipenses. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Temos então na introdução algumas questões que Paulo vai discutir e discute no livro que leva o nome de Filipenses ou na carta endereçada ao povo de Filipos, na Macedônia. Bom, Paulo começa a falar da sua prisão, dizendo que a sua prisão não é de forma nenhuma negativa, muito pelo contrário. Ele está dizendo que a sua prisão abriu um campo novo, abriu possibilidades, abriu alguma circunstância que vai ser positiva lá na frente. A sua prisão permitiu, por exemplo, que ele pudesse pregar para a guarda pretoriana. Nós já falamos de quem é essa guarda pretoriana. É de César. É do imperador romano. Então, esta guarda, que era a guarda de elite, a guarda mais importante do Império Romano, porque protegia pessoalmente o imperador, também chamado de César, né? Todos eles se chamavam de César, e daí o nome dele, né? O nome próprio dele. Todos eles eram protegidos por uma guarda especial, que era a guarda pretoriana. E Paulo chegou lá. Paulo foi até essa guarda pretoriana e falou a mensagem de Cristo para eles. O seu sofrimento, a sua prisão, também não ficou desapercebida para outras pessoas, porque aquilo era um incentivo. As pessoas viam em Paulo, viam o que ele fazia, viam que mesmo preso, ele conseguia fazer o seu ministério, ele conseguia atingir pontos positivos. E as pessoas eram ousadas, se transformavam em pessoas ousadas, como Paulo estava fazendo, que ousava pregar para os soldados que protegiam César, o imperador. Na opinião de Paulo, ele queria ir para junto de Deus. Ele queria ir com Cristo, se reunir com Cristo. Ou seja, para ele, a morte não era esse problema que para muitas pessoas existe, porque seria o sossego, seria um coroamento de tudo aquilo que ele já tinha sofrido e que ele estava agora na presença, na companhia, no compartilhar com Cristo. Mas ele sabia que entre o que ele queria e o que era necessário, importante era o que era necessário. Então, se fosse o caso, ele ficaria e seguiria o seu ministério. Ele iria cumprir a sua missão, mesmo que esta missão implicasse em sofrimento, em penúria, em tentação, em provas. E ele fala: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas mesmo assim, ele ficaria e faria em obediência aquilo que estivesse ao seu alcance e na sua competência de fazer. Bom, Paulo, por um lado, ele fala deste lado positivo da sua prisão, mas alguns outros pregadores não entendiam isso como positivo. Na verdade, eles tiravam sarro de Paulo, eles zombavam de Paulo, eles desdenhavam de Paulo, eles faziam de Paulo chacota. Por quê? Porque Paulo estava preso. Ora, se Paulo estava preso, ele não tinha importância, ele não era tão importante assim, tão poderoso assim nas suas palavras, na sua mensagem, porque ele estava preso. Como é que um prisioneiro poderia ter poder na sua mensagem? Eles não entendem a questão
espiritual. Eles estavam vendo com os olhos físicos e não com olhos espirituais. Porque eles se achavam perfeitos. Porque eles achavam que já viviam o triunfo final. Eles achavam que não tinha mais nada para frente, que eles já haviam sido julgados, que eles já haviam sido passados e que eles estavam agora vivendo a glória, sem fraqueza, sem sofrimento, sem penúria, porque eles diziam ser os verdadeiros homens de Deus. Assim são os verdadeiros homens de Deus. Aqui não tem fraqueza, aqui só existe perfeição, aqui não existe sofrimento, aqui só existe vitória. Paulo dizia que não, o sofrimento dele não era um sofrimento por pecado dele ou por falha dele. O sofrimento dele era por causa do trabalho, do ministério, porque ele estava no mundo e ele estava trazendo mensagem que era uma mensagem contra este mundo pervertido, este mundo em pecado que existia. Paulo fala assim, olha lá, meu amado, vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também o padecer por ele. Porque nós estamos neste mundo pecaminoso, mas nós não somos desse mundo. E então, se nós não somos deste mundo, este mundo vai nos tratar mal, porque ele não nos aceita. Ele não aceita a mensagem da cruz, ele não aceita a mensagem da salvação, ele não aceita a mensagem que Cristo veio viver, que já estava na palavra, mas que Cristo veio viver. O Espírito Santo, diz Paulo, era quem estava lhe fortalecendo, era quem lhe revestia e quem lhe fortalecia. Amado, não interessa o que você passe, não interessa o teu problema, não interessa a tua aprovação, não interessa a perseguição. Quem te reveste, quem te fortalece, quem te dá força, quem te põe de pé é o Espírito Santo de Deus. Não interessa o resultado do julgamento humano, porque veja, Paulo, pelo julgamento humano, pelo tribunal do homem, ele foi condenado e foi morto. Assim como Cristo foi condenado e foi crucificado. Mas isto é pelo tribunal do homem, é o julgamento humano. Para Paulo, ele não interessava isso, porque para quem é espiritual não interessa o julgamento humano, interessa o julgamento que vai acontecer no dia de Yahvé, no dia final, no dia do julgamento final. Este julgamento é que nós temos que temer, este julgamento é que nós temos que ficar espertos. Não o julgamento que o homem dá. Esse julgamento não vale de nada para a nossa vida espiritual. A vida de Paulo não estava nas mãos de quem o deixava cativo, preso. Não estava nas mãos dos captores, daqueles que o deixavam em prisão. Não, a vida de Paulo não está nas mãos de homem, está nas mãos de Deus, está sob o controle soberano e providencial de Deus. Assim como as nossas vidas não estão nas mãos das pessoas. Não existe este poder, né, que o homem possa exercer sobre uma vida que está na orientação de Deus, sob o controle soberano de Deus, sob a providência de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus e não nas mãos de quem eventualmente prende o nosso corpo, mas que não pode prender a nossa alma. A posição em Cristo, a posição que ele tinha, não é diferente de antes ou depois da prisão, não é diferente de antes ou depois do julgamento e da condenação.
a posição, a nossa posição e a posição de Paulo em Cristo não depende de um tribunal humano, não depende do resultado de um tribunal humano. A nossa posição depende do julgamento que vai acontecer no dia de Cristo, quando Cristo vier na parousia, né? Maranata, quando Cristo vier e nós formos julgados. Aí sim, a nossa posição vai ser diferente. Mas do mundo não existe esta diferença, porque o resultado do nosso julgamento humano, né, não vai mudar a nossa posição em Cristo. A ligação com Deus não é rompida com a morte. Não, muito pelo contrário. Paulo achava que a morte era lucro. Por quê? Porque esta vida era uma vida de sofrimento, mas era necessário passar por isso para desempenhar a sua missão, para obedecer aquilo que Deus tinha na sua vida. Quando um servo do Senhor morre, a ligação deste servo com Deus não é rompida, não, ela fica ainda mais íntima, ela fica ainda mais forte, ela fica ainda mais profunda, porque nós vamos nos reunir com o Senhor. Havia, segundo Paulo, uma divisão na igreja, um espírito que ele falava de espírito sectário. O que quer dizer isso? É um espírito de separação, um espírito de divisão. E este espírito de divisão era um espírito egoísta dentro da igreja. E isto Paulo não podia admitir. Por quê? Porque esta igreja havia sido ensinada e esta igreja tinha que ter discernimento para entender uma mensagem correta e uma mensagem errada. Amado, nós precisamos ter discernimento, nós devemos estar fundamentados na palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para entendermos o que é uma mensagem correta, para entendermos o que é uma mensagem errada, viciada e que pode conduzir à perdição. A igreja estava fraquejando, a igreja estava ficando fraca. Por quê? Porque ela estava sofrendo e ela não estava esperando este sofrimento, ela não estava entendendo este sofrimento. Nós precisamos entender que a vida do cristão passa por sofrimento, passa por perseguição e nós precisamos estar preparados para enfrentarmos esta perseguição, para enfrentarmos este sofrimento. Paulo sofria, assim como a igreja de Filipos, né? A igreja, os filipenses sofriam, também sofriam, mas Cristo também sofreu. Cristo foi rejeitado pelos seus. Cristo foi humilhado e ele aceitou esta humilhação. Cristo foi vilipendiado, foi zombado, foi tentado. Cristo passou por muitas circunstâncias terríveis, mas ele nunca deixou de obedecer. Ele nunca deixou de fazer as ordens, a obediência da palavra de Deus. Cristo foi fiel. Todos os momentos ele foi fiel e fiel até a morte. E morte de cruz. Não foi qualquer morte. Ele morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Mas ele não tinha pecado. Ele foi humilhado. Ele foi zombado. Ele foi rejeitado. Cuspiram nele, bateram nele, maltrataram, xingaram, zombaram, humilharam. Mas Cristo foi fiel. Nós passamos por isso na nossa vida? Sim. A vida na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, no nosso trabalho.
Quantos de nós já não passamos humilhação? Quantos de nós já fomos rejeitados? Quantos de nós já passamos circunstâncias de perseguição, questões injustas? Mas, amado, a vida da igreja, a vida do verdadeiro cristão passa pela cruz. Tem que passar pela cruz. Tem que passar por aí. Porque nós não estamos no céu. Nós estamos ainda neste mundo. E este mundo é um mundo hostil. É um mundo diferente de nós. É um mundo que não nos aceita. É um mundo que não aceita Cristo. É um mundo que não aceita a mensagem. É um mundo que não aceita a cruz. Portanto, é um mundo que não nos aceita. É um mundo que vai tentar de tudo para nos destruir, que vai tentar de tudo perseguindo, maltratando, fazendo de tudo para que nós soframos. Mas, amado, nós já temos a cruz? Sim, nós já temos a cruz porque na cruz Jesus conquistou para nós uma vitória. E esta vitória nós vamos cantar lá na frente, alegremente, porque como Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou e Cristo ascendeu aos céus e Cristo está à direita de Deus Pai. O Evangelho era proclamado, mas o Evangelho não precisa ser só proclamado. Eu não tenho só que falar do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho tinha que ser vivido. O Evangelho tem que ser vivido em tudo. A vida agora é diferente. Eu não posso querer ser tratada como eu era tratada antes, porque antes eu era do mundo. E, portanto, havia comunhão entre o mundo, o pecado e a minha ex-vida. Agora não. Agora é diferente. Eu tenho uma posição diferente. Você tem uma posição diferente, meu amado. Portanto, não espere ser tratado como o mundo trata os pecadores, porque você não é pecador. Você não pertence a este mundo. Portanto, este mundo não vai te tratar como se você pertencesse a ele. Porque se você for tratado como se você pertence a esse mundo, é porque você está errado. Alguma coisa está errada. Então você pertence a esse mundo e não pertence ao mundo espiritual. Pera lá. Eles deveriam estar firmes. Ora, quando um soldado vai à guerra, existe uma guerra. Quando ele conquista uma posição, ele tem que ficar firme para não perder a posição. E daí, cada soldado tem um posto, tem uma missão. Então, aqui, Paulo está dizendo, como um soldado que vai à guerra, como um soldado que conquista um espaço, uma posição, você vai ter que manter aquela posição. Amado, isso é guerra, isso é batalha. Nós temos que lutar. E a nossa luta, às vezes é contra a carne, mas nem sempre é contra a carne. Às vezes a nossa luta é uma luta contra potestados, contra inimigos espirituais. E aí eu não enxergo o meu inimigo, mas ele está ali. E ele pode me ferir. Os filipenses não estavam sozinhos, como Paulo não estava sozinho, como você não está sozinho. Quem está comigo? Quem está com você? Quem estava com os filipenses? Quem estava com Paulo? Deus estava com ele. Mas como? Através do Espírito Santo. Deus nunca nos deixou. Muito pelo contrário. Ele ainda manda um ajudador, um consolador, um auxiliar, aquele que vai me dar discernimento, que vai me dar apoio, que vai me dar firmeza, que vai me dar conhecimento de palavra para poder vencer essa palavra, essa batalha, que é o Espírito Santo. Fé, fidelidade, são os dois elementos que Paulo coloca aqui como elemento importante para que você chegue à vitória. Sem fé e sem fidelidade,
você não chega à vitória. Você acabará perdendo a batalha. Você acabará se perdendo entre toda essa luta, entre toda essa perseguição. Então é preciso ter fé, mas é preciso ser fiel, é preciso ser obediente, segundo Paulo, segundo a vida dele, segundo os ensinamentos que nós entendemos trazidos por Jesus. A comunhão com Cristo é importante. Cristo foi um servo sofredor. Está em Isaías, estão nos profetas, todos os profetas falaram disso. Cristo foi um servo, e foi um servo sofredor, até o momento em que ele conquista a vitória para nós na morte de cruz. Nós estamos em comunhão com ele, passando pela cruz. Se estivermos, nós teremos vitória lá no final, como ele teve vitória. Se nós não passarmos por isso, se nós não passarmos pela cruz, nós não chegamos na vitória final. Portanto, se nós temos comunhão com Cristo, nós devemos ter comunhão com Cristo na cruz e na vitória. Porque é assim que eu chego lá. É um passo para chegar lá. Os falsos mestres não achavam isso. Os falsos mestres achavam que o crente não precisava sofrer, que o crente já vivia bem-aventurança, que o crente já vivia vitória, que o crente já vivia uma vida divina aqui. Mas não foi isso que Cristo falou. Não é esta a mensagem. Os falsos mestres, eles esqueceram a passagem, que é a passagem mais importante. Eles esqueceram da cruz. Para que eu tenha vitória, para que eu tenha bem-aventurança, para que eu tenha vida eterna, eu preciso passar pela cruz. Paulo explica que o problema desta igreja era um problema muito sério. Porque a partir do momento em que eu tenho um corpo dividido, um corpo que briga, eu vou ter uma perspectiva, eu vou ter uma possibilidade muito grande de perder. E o que é perder? Perder é ameaçar inclusive a existência. A igreja poderia desaparecer. A salvação poderia ser perdida pela igreja, exatamente pela intriga, pela discórdia, pela divisão que as pessoas estavam trazendo para dentro da igreja. Eles devem ficar firmes, sim, naquilo que a gente falou, como soldado que está defendendo uma posição de batalha. Ficar firme, não interessa se vem perseguição, não interessa se vem problema. É neste momento que eu tenho que ter firmeza. Mas é neste momento que eu devo me auxiliar mutuamente. Amado, quando nós tivemos a oportunidade de falarmos sobre a construção do tabernáculo, e nós temos um vídeo sobre isso, se o amado quiser buscar, é importante que veja, quando os israelitas montavam o tabernáculo, ele era formado de vigas que eram colocadas lado a lado. Mas para juntar uma viga na outra e o tabernáculo, que era a igreja, que era o corpo, ficasse de pé e ficasse sustentado de pé, era preciso fazer travessas entre uma viga e outra, de tal forma que ao atravessar de uma viga a outra, como os braços dados entre duas pessoas, né, elas me dão mais firmeza de permanecer em pé e mais firmeza quando eu estou recebendo golpes de um ataque de inimigo. Então, se eu estiver firme junto com outras pessoas, fica muito mais difícil da igreja ser destruída. Portanto, é preciso se auxiliar, é preciso se apoiar. Né? Se eu tenho um feixe, é fácil quebrar esse feixe. Se eu tenho 4 ou 5, se eu tenho um molho, é muito mais difícil quebrar. É
muito mais difícil. Cordão de 3 dobras é muito mais forte. São as palavras, nada de novo, tudo que já estava na Bíblia. Eles estão num mundo novo, eles estão vivendo um mundo novo e eles precisam contar com o Espírito Santo, eles precisam deixar que o Espírito Santo os apoie, um e outro mais o Espírito Santo. Não dá mais para brigar, não dá mais para se dividir, porque assim fica mais fácil do inimigo ganhar. O problema da igreja, diz Paulo, o egoísmo, era a vanglória, era a vaidade, era a presunção e era o orgulho. Orgulho, meu amado, é um problema muito sério. Sabe o que quer dizer orgulho? Quer dizer que se você é orgulhoso, se você se acha, se você é o todo, né, certinho, perfeitinho, etc e tal, significa que você está querendo tomar o lugar de Deus. E isto é muito grave, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não permite que ninguém ofusque, roube a sua glória, porque não há ninguém como Ele. Nem os céus, nem abaixo dos céus. Não há ninguém como Ele. Então, o orgulho é um problema sério, exatamente porque um presunçoso, um orgulhoso, se acha na posição, no lugar de Deus. E isso não pode dar certo. A solução, segundo Paulo, é que você se coloque como Cristo se colocou. Cristo foi humilde, Cristo obedeceu, Cristo fez as coisas. Jesus Cristo veio em forma de homem e ele foi obediente. Ele estava ouvindo e fazendo exatamente tudo aquilo que o Pai lhe dizia, tudo aquilo que Deus lhe dizia. Se Cristo fez isso, quem sou eu? Quem é você? Quem é o homem para tentar fazer diferente? Não pode. Não dá certo. Não vai funcionar. Só pode dar errado. Humildade, meu querido, ele vem de uma palavra que reflete o movimento dos vegetais quando o vento passa por ele. Se você observar um vegetal, quando o vento passa, ele é movido pelo vento e ele não enfrenta o vento, ele se deixa levar pelo vento. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Então, quando vem a palavra de Deus, quando vem a ordem de Deus, quando vem o dizer de Deus, se deixe levar. Ouça o Espírito, ouça a palavra de Deus, faça em conformidade com o vento do Espírito, né? Se deixe levar em humildade, de acordo com a palavra de Deus. Uma outra questão muito importante, de toda a palavra, se você olhar, tudo que Cristo fez, toda a sua participação, toda vez que ele se relacionava com as pessoas, você viu sempre um Cristo que respeitava a dignidade das outras pessoas. Ele tratava as outras pessoas com respeito. Ele tratava as outras pessoas com dignidade. É assim que nós devemos fazer. Né? Cristo não fazia diferença se era homem, se era mulher, se era criança, se era jovem, se era tomado por um espírito imundo ou não, se era fariseu, se não era. Cristo não fazia isso. Cristo levava as coisas, as pessoas, o tratamento com respeito, com dignidade. Cristo se chegava às outras pessoas, Cristo
tocava o coração das outras pessoas. Portanto, meu querido, nós temos um modelo, nós temos um padrão, nós temos algo, um exemplo a seguir. A vida de Cristo é o exemplo. Cristo é o nosso padrão. O nosso padrão de vida é Ele. E nós temos que nos aproximar cada vez mais do padrão que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Bons estudos.